Muito bom, começando mais um episódio do Vardancast. Hoje eu estou aqui com uma mentorada minha que teve um resultado incrível e eu vi o quão foi desafiador para ela. E eu quero que ela se apresente para vocês e quero que vocês escutem essa história para vocês verem que é possível. Muito bom, pode se apresentar. Qual é o seu nome, de onde você fala, o que você faz da vida? Olá, mentor querido, que saudade, tudo bem? Olá, mulherada que vai assistir esse nosso bate-papo. Espero que faça muito sentido para vocês. Eu sou Denise Neves, sou do Rio de Janeiro, tenho 54 anos. Eu vou falar minha idade porque depois vai fazer sentido para vocês. Entender que não importa a idade, a gente pode ser feliz no amor, né? Ainda dá tempo. Para quem está acreditando que não dá, ainda dá. Trabalho na área comercial, né, do varejo de moda e paralelamente também empreendo, dando consultoria ali na área de liderança, gestão de negócios, né, para quem está com a carreira meio travada, para quem não sabe se posicionar no LinkedIn. Então, esse é o meu ramo de trabalho. Bom, fiquei muito feliz com esse convite e bora esclarecer aí para essa mulherada aí voltar a acreditar que dá para encontrar alguém bacana ainda. Bom, quando eu contratei o Vardan, digamos assim, né, quando comecei a ver os posts dele, eu acho que Deus, não sei o que, leva a gente para encontrar as pessoas certas. Quando nós estamos dispostas, né, realmente a mudar, quando a gente entende assim, pô, não dá mais para eu viver do jeito que eu estou vivendo. Até conversei um pouquinho com ele antes. Eu vi vários relacionamentos anteriores fracassados, não sei se eu posso usar essa palavra, ou que não deram certo. E aí, um certo momento, eu pensei, pô, tem algo errado comigo, né? Se eu sou a pessoa ali, a pessoa que está tendo vários relacionamentos e a coisa não avança, eu preciso fazer algo para viver uma história diferente. E aí encontrei esse cara maravilhoso que eu falo para ele que as frases dele, as coisas que ele me falou ficam ressoando na minha cabeça. Eu tinha muita dificuldade de me posicionar, eu não tinha amor próprio, não tinha autoestima, eu aceitava menos, eu não conseguia falar de uma maneira amorosa, eu era extremamente agressiva na minha forma de me comunicar com os homens. Eu era um homem falando com outro homem. É, Isso pela vida que eu tive, infância, exemplo da minha mãe dentro de casa, né? Eu repeti o padrão dela, né? Da maneira dela se comunicar com meu pai, que era de uma maneira agressiva, violenta. E pelo meu trabalho, por ser liderança, né? Eu sou líder há anos, há quase 30 anos eu trabalho no cargo de liderança, de gestão, isso me fez endurecer. Né? Eu tinha raiva de quem chorava, assim, eu achava que era fraqueza chorar, me mostrar feminina, falar das minhas dores para o meu parceiro. Eu falo, às vezes, uma frase que o Vardan ensinou para a gente, de falar assim para o meu parceiro, pô, aquilo que você fez magoou meu coração. Esse meu parceiro atual, quando eu falei isso para ele, ele olhou para mim, meu amor, eu não sabia. Eu não tinha consciência de que tal coisa que eu fiz magoou você dessa maneira. Eu não conseguia falar isso para um homem, eu ficava emburrada, igual criança ali, né, adulto infantilizado. Eu me fechava, eu ficava mais endurecida, e aí eu fazia pirraça, ou seja, não sei se eu posso usar essa palavra também, se for o caso, você corta depois. Cagava tudo, porque era aquilo ali, né, briga de braço, né, ficava naquela Isso. relação doentia, infantil, enfim, a coisa não fluía. Eu acabava terminando o relacionamento, perdi muitos homens bons, sim, porque eu não sabia dar conta desses homens. Eu não sabia lidar com esses homens. Eu cheguei à conclusão de que eu não sabia me relacionar. Não sabia mostrar a Denise vulnerável, a Denise feminina, não no visual, na casca, porque eu sempre fui muito feminina, muito vaidosa, mas não era isso. A Denise que precisa de um homem. Eu sempre quis ter um homem, mas eu não conseguia nem admitir isso para mim. Naquela roda Isso. das amigas, das solteironas, sabe? Ah, homem para quê? Eu me banco, eu sou fodona, lá. Mentira! Todo mundo quer um parceiro. Todo mundo quer dormir de conchinha. Todo mundo quer alguém para abrir a porta do carro. Hoje o meu homem faz tudo isso. O cara abre a porta do carro para mim, o cara dorme agarradinho comigo, o cara me surpreende. Ah, estava um dia estudando, a gente estava até falando agora. Amor, tem uma surpresa para você. Ah, o quê? Fomos para a Itália, comprei uma viagem para gente. Nunca ninguém tinha feito isso por mim, sabe? Nunca ninguém tinha me proporcionado. Talvez porque eu não tivesse me permitido viver isso, ou deixar que alguém fizesse isso.
Isso é um exemplo, né? Várias coisas ele me surpreende. Eu até brinquei, mas você já me dá tanto presente, sabe? Coisas do dia a dia, assim como eu faço por ele também hoje, com muito amor. Eu sirvo o meu homem hoje com muito amor, não me sentindo menor, não me sentindo, tá mandando em mim, porque não sei, esse não é meu papel, nada disso. Acho que é uma troca, sabe? Uma troca, assim. Não sei se você. Incrível, meu, incrível. Incrível, e olha, o que você falou aqui, quero até aproveitar a oportunidade para mostrar para uma galera o que aconteceu. Você pegou de volta a sua essência sexual feminina para você, porque você é uma mulher feminina, sempre foi, mas aí, na vida, acontecem coisas e as mulheres acabam que encobrindo essa essência e sobrepondo com uma performance masculina, diante dos Uhum. homens, né? E aí dá vergonha de expor o coração, vergonha de mostrar os sentimentos, e justamente não mostrar isto prejudica toda a relação com o homem bom. E quanto mais masculina a mulher fica por conta das dores que ela teve, é muito louco. Os caras femininos sentem o cheiro disso porque eles precisam dessa força masculina na vida deles. Então eles olham para a mulher e falam assim: meu, você é tudo que eu preciso. Você é mulher e vai me dar essas forças masculinas, né? Aí ele chega feminino, dando para ela a força Sim, que ela mesma cortou em si mesma. Muito louco, né? E, meu, para você, né? Hoje você está muito bem amada, parabéns, maravilhoso. obrigada. Você teve muita humildade e muitas mulheres não têm humildade, ficam muito arrogantes, né? Você teve humildade, se reconheceu. Denise, para você, né? O que que, na sua opinião, foi o ponto crucial para você conseguir esse relacionamento que você tem hoje? O que que você fez? O que que você deixou de fazer que te deu esse resultado? O que eu fiz para ter resultado foi pedir ajuda, né? Procurar ajuda, né? Isso. Entrei na sua mentoria, fiz alguns workshops com você. Esse foi o primeiro movimento, né? E absorver, né? Muitas coisas entraram no meu coração, fizeram sentido para mim, fizeram repensar a minha atitude, e aos poucos eu comecei a colocar em prática, né? Aí pintou uma pessoa, aí eu comecei a praticar, não era o cara ainda. Aí, antes desse relacionamento, eu me relacionei com outra pessoa, uma pessoa que eu estava muito apaixonada, né? E ele também dizia estar apaixonado, só que ele não estava pronto emocionalmente para me entregar o que eu precisava, né? Não queria aprofundar a relação, começou a dar algumas desculpas, tenho medo disso, tenho medo daquilo, e eu, por amor a mim, me retirei da relação, né? Pela primeira vez, eu não esperei alguém me chutar, alguém me convidar para sair. Eu tomei a atitude de sair, porque o que ele estava me oferecendo não era o suficiente para mim. Eu acho que esse foi a grande virada aí, sabe? Quando eu, mesmo gostando, mesmo achando ele um cara incrível, eu tinha consciência de que ele não ia conseguir, que ele estava indo até onde ele podia, né? Estava no limite, assim, né? E eu não era responsável em curá-lo, em ajudá-lo, enfim, ele tem que achar esse caminho por si só. E aí eu preferi, vou me retirar porque não é ainda, não é para mim. E aí passou um tempinho, conheci o Marcos, não estava esperando, pensando em me relacionar, estava com os amigos, o conheci. O nosso primeiro encontro já foi muito diferente. Ele me convidou para tomar um café da manhã no domingo. Eu achei Olha incrível. só. Achei, pô, de uma maturidade, um outro nível de homem, sabe? Nesse sentido de, pô, né? Intenção zero de me transar no primeiro momento, e quando veio com esse assunto, eu falei: eu não tô nessa vibe, não faço sexo casual. Se for isso que você quer, pode partir para outra, porque não vai rolar comigo. E aí eu jamais diria isso para um homem também, alguns anos atrás, de valorizar o meu corpo, de falar o que era importante para mim, de colocar limite, né? Eu não conseguia colocar limite antes. E aí ele entendeu, achou, com certeza, viu outras coisas em mim que eram mais valiosas do que a gente ter relação logo de cara, e a coisa fluiu naturalmente, né? Hoje vai fazer 6 meses que nós estamos num relacionamento. Eu fiz a primeira viagem internacional com ele, né? Como eu falei.
E várias outras coisas, assim, né? De cuidado do dia a dia, né? Nós hoje estamos dividindo a mesma casa, e tem gente que vai falar, muito rápido. O que é rápido? Não sei. Eu tenho 54, ele tem 63. Nós não temos É. tempo a perder, sabemos o que queremos. Na verdade, nós sabemos Uhum. também o que nós não queremos mais, porque ele também teve outras histórias, outras experiências, né? Sim, Então é sim. isso, estamos felizes, né? E enquanto nós estivermos felizes, enquanto nós estivermos entregando um para o outro aquilo que a gente busca, acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu parei de Meu, aceitar menos, né? Eu parei de dizer sim querendo dizer não, sabe? E parei isso. de falar de maneira agressiva com os homens, tentando impor. Chata, essa mulher naturalmente é chata pra caramba, né? Mas dizer, pô, meu amor, não é legal a forma que você falou. Ele teve uma atitude semana passada que eu não gostei, que eu achei que não cabia para um homem que está em um relacionamento sério, para um homem que está casado. E aí, quando ele chegou, nós conversamos. Eu falei, não gostei, por isso, me senti assim, me senti assado. E aí ele entendeu e não vai fazer mais. Porque me respeita, eu falei, me senti desrespeitada, não gostei, enfim. Eu acho que é deixar claro para a pessoa como você está se sentindo. Eu não sabia falar isso. Isso, Não sabia deixar claro. isso, Eu ia ficar puta, emburrada e acabar com o meu final de semana, mas não ia dizer para o cara como eu estava me sentindo, isso, sabe? Eu ia impor que ele não fizesse mais, mas não ia falar, não, isso. me machucou, tô chateada, tô triste com você. Lá, lá, lá. E mostrar a espada e mostrar o coração tem dois resultados diferentes. Ele tende a respeitar mais o coração do que a espada, né? Exato, porque ele viu que tinha me machucado e por ele me amar, ele não vai querer me ver triste e magoada, né? Perfeito. Meu, e ó, eu sou homem, né? E ensino isso para homens também. A forma mais poderosa de você realmente atingir um homem é realmente mostrando o seu coração e as consequências da presença dele, da atitude dele. É a forma mais poderosa. Exato. Imagina se eu agisse como eu agia no passado, borrada, de cara feia ou de grosseria, a coisa só ia piorar. E aí ele ia voltar a fazer, né? Provavelmente ele ia voltar a fazer. Mas como ele me viu triste, chateada, eu falei o quanto me magoou, ele não vai fazer mais, porque ele não vai querer me ver Ah, assim, né? Essa mulher que ele não. quer em casa. Maravilhoso, maravilhoso. E pode parecer assim uma coisa meio doida, né, para quem vê de fora, mas realmente mostrar o coração é a solução, né? Porque quando você esconde o coração, aí a dor e o sofrimento se perpetuam, né? Exato, exato. Não, com certeza, todo o trabalho que nós fizemos juntos, essa foi uma das grandes, né, transformações que eu tive. Uma delas foi me posicionar, né, não deixar de falar o que não está legal para mim. E a segunda é a forma como eu falo isso, como eu Isso. comunico isso, né? Quando eu não estou feliz ou satisfeita com alguma coisa. Hoje eu não tenho medo de perder ninguém, eu tenho medo Nossa, de ficar numa relação infeliz por não ser leal a mim, por não deixar claro, né, o que eu estou sentindo, o que a atitude do outro causou em mim, né? Isso sim, isso hoje para mim tem mais valor, assim, né? E ao mesmo tempo ouvir. Hoje eu peço muito mais vezes desculpa quando eu estou errada do que antes. Antes eu sim, queria invalidar o outro, sabe, para me defender, porque eu não queria ouvir o quanto eu também estava magoando o outro. sim. Então, isso daí é bem interessante porque acontece quando uma mulher foi machucada e ela se endurece e ela fica orgulhosa. E aí ela entra num comportamento assim, eu prefiro ganhar do que amar, Exato, exato. né? E isso vem do sofrimento ali e tal. Mas, puxa, isso para algumas mulheres até empodera, mas depois de um tempo, depois de alguns anos assim, você começa, meu, na boa. Não tá, porque eu tô ficando sozinha. Eu quero acordar com alguém, quero ter alguém, não dá. Eu tô construindo uma muralha ao meu redor, tô ficando isolada, não dá. A, E a grande aí, virada, assim, acho que o que me fez, que doeu meu coração quando eu vi, que me fez procurar ajuda, foi uma pessoa muito legal que eu conheci.
E ele me falou assim: Poxa, gatinha, você fala de uma maneira muito agressiva. Você é muito dura com as palavras. E ele era um amor, assim, um cara muito legal que eu poderia ter tido um relacionamento bacana, mas que acabou indo embora. Mas quando ele me disse isso, bateu tão forte assim. Ele quis dizer para mim: você pode falar o que você deseja, o que te incomoda, mas não precisa ser dessa forma. Só que eu não sabia falar de outra maneira, né? Ninguém tinha me ensinado ainda, né, a maneira certa de dizer como eu me sentia, sem ser dura, sem ser grossa, sabe? Sem ser muito direta, sem querer medir forças. Eu não sabia como fazer diferente. Meu, e que doideira, né? Porque ele falou com o coração e atingiu o seu coração. Você Sim. mostrou o seu coração para o seu parceiro e ele viu o seu coração para você ver, né? Como tem poder mostrar o nosso coração. E hoje em dia é uma coisa que é difícil, né? A maior parte das pessoas não aprendeu. Não aprendeu. Meu, mas olha que interessante. Uma coisa que você falou da história do cara que você conheceu antes desse relacionamento, você se respeitou, né, estando com ele. Então você, ao invés de escolhê-lo, você se respeitou porque você viu que ele não iria para o mesmo lugar que você queria. E aí depois parece que é mágica, a vida te deu um homem que te respeita. Você acha que isso está interligado? Com certeza, eu acho que a vida, acho não, a vida responde aos nossos movimentos, né? A tudo que a gente faz. O Marcos é o primeiro homem que eu não me sinto insegura, sabe? Que ele não me deixa insegura. Como eu te falei antes, ele saiu agora para encontrar uns amigos, eu vou encontrar uma amiga e eu não fico preocupada dele ter saído sem mim numa sexta-feira. E tem sexta-feiras que ele sai sem mim e eu fico em casa vendo um filme, vou ler, vou estudar, sabe? E ele chega de boa. Aí a gente vai ficar no chamego, vai ver um filme também juntos, enfim. Isso não gera estresse, sabe? Ele vai para a academia dele, eu vou atender meus clientes, enfim, nós temos vidas, né? Nossa vida continua, a gente continua fazendo as coisas que a gente gosta, mesmo estando junto. E antes não, sabe? Eu tinha uma dependência emocional muito grande, eu não conseguia confiar nos meus parceiros. A vida era um inferno, sabe? Eu tentava Nossa, controlar, e hoje em dia não tem controle. Eu não ligo para ele. Se ele ficar 4 horas fora de casa, 5 horas, eu não dou uma ligada para ele. Porque eu entendi que se ele vacilar, quem vai me perder é ele. isso. Hoje eu confio na mulher que eu sou, entende? Uau, Então, se ele errar, quem vai sair perdendo é ele. Eu pego a minha bolsinha, meu incrível. banquinho e saio de fininho, e acabou. Não tem conversa, sabe? Eu não quero Sei, mais sei. ficar nessa, ai, ansiedade, angústia, ai, olhando para o celular. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Eu sei a mulher que eu sou e o que ele está recebendo, o que eu estou entregando para ele. Se ele não valorizar, sinto muito. Outra pessoa vai. Meu, incrível, né? Porque para quem está ouvindo isto, ela está muito mais preenchida de si mesma. E isto, Uhum. quando vocês estão preenchidas, vocês não ficam tão presas ao cara, porque vocês não confundem amor e o cara, são coisas diferentes. E ó, para o homem, né? Para o homem te respeitar, ele tem que ficar livre. Então não é para fazer pressão. O cara tem que sentir o peso da responsabilidade. Ó, quer fazer gracinha, quer se engraçar aí com rabo de saia, né? Uhum. Meu, fique em paz. Você não vai incentivar, mas você vai deixá-lo consciente que tem consequência. Assim não te desgasta, né, Denise? Exato. Eu Você vivia fica em ansiosa, paz. angustiada, com medo, ah, será, né? E não. E não adianta, cara. Se o cara quiser fazer, ele vai fazer. A gente não tem Vai. controle. A gente é ilusão nossa achar, né, que nós temos o controle sobre o outro, mas não temos. Sabe? Ele tá livre só agora. Eu até falei, nossa, meu amor, você tá lindo, cheiroso, né? Eu acho ele um gato. E ele saiu todo lindão, né? E eu levo ele para fazer tratamento estético. Eu quero que ele fique maravilhoso, sabe? Por ele e por mim, para andar com ele, cada vez mais bonitão do meu lado, enfim, né? E eu não sinto nem um pouco de insegurança. E na rua também, ele se posiciona de uma maneira que ele é o meu homem, eu sou a mulher dele. Ele é um cara que chama muita atenção, né? Eu vejo muitas mulheres olhando para ele, sabe? E o que vale para mim não é outra mulher estar olhando para o meu homem, é como ele vai se posicionar quando ele está comigo, sabe? A postura dele quando ele está comigo. Isso que é o mais importante. Então, deixa eu entender aqui.
Então, ele, óbvio, ele não é um homem perfeito, não precisa ser perfeito, mas ele é um Sim. homem confiável. Então, isso existe. Você confiava, você imaginava que isso existia antes, isso existe hoje na sua vida? Fala um pouquinho disso pra gente. Antes eu achava que isso não existia, né? Que isso era coisa de filme, de romance, né? Que era coisa de Hollywood. Hoje em dia eu sei que existe, né? Pelo menos não tenho nada assim, não aconteceu nada que me fizesse pensar diferente. É como eu disse, se acontecesse, ele vacilar, quem vai sair perdendo é ele, né? Eu vou me retirar e recomeçar, né? É isso, assim, eu não fico com essa neura pensando no que pode acontecer de pior, ou o que ele pode vir a fazer de ruim, se ele pode vir a errar, vacilar comigo. Não, eu penso no que a gente tem de mais gostoso, sabe? Do quanto é bom quando nós Isso. estamos juntos, dos nossos momentos, das nossas risadas, sabe? Do quanto ele me mima. É isso, eu penso no que a gente tem de valioso hoje, o que a gente está construindo. Eu não penso nas coisas ruins que possam acontecer, que ele pode vir a fazer. Antes, isso tomava conta da minha cabeça. Eu não conseguia viver Nossa. em relação, ficar no momento presente, porque eu ficava tão preocupada da pessoa me sacanear, que eu não conseguia viver o momento presente. Eu não conseguia estar ali, conectada com a pessoa, sabe? Não conseguia. Não conseguia. Isso. E o que você está falando, para mim, é algo que eu vivo. Eu já também tive relações infernais, já vivi o inferno no Sim, amor e escolhi a paz. Então, eu acredito que é uma escolha que a gente tem que ter, a sim. paz, né? Ficar em paz. E, meu, o que você está falando é um relacionamento que existe, dá para ser assim. Então, me parece, vê se faz sentido o que eu vou te dizer. Você Uhum. escolheu mais o amor do que o medo. Exato, exato, exato. Você está Exatamente. preferindo confiar, acreditar, focar no amor. Então, aí o amor cresce e você se torna uma mulher confiante, né? Sim, exatamente. Porque senão a gente fica preso ao medo e a gente deixa de viver a relação, né? Medo de me trair, medo de me deixar. E uma coisa que você falou de escolher a paz, foi a primeira frase, acho que uma das frases que mais marcou quando eu conheci o Marcos, porque ele teve muitos relacionamentos conturbados, infernais, o caos. Ele vivia no caos. E eu falei, acho que você não vai dar certo comigo, porque eu quero paz. Eu não fico mais no caos. Olha E aí só. ele sorriu, olhou para mim e falou: Pô, essa mulher é diferente, né? Que isso? Como é que ela tá me dizendo? Eu falei, cara, você não vai. Porque ele contando as histórias dele, eu falei, cara, isso não combina comigo. Acho que a gente não vai dar certo porque eu quero paz. Eu não vou te trazer caos. Eu não vou trazer caos para sua vida. E aí eu acho que ele falou: Nossa, daí é diferente. E é isso que a gente tem. A nossa vida é perfeita, não é? Né? Temos os nossos Isso. conflitos. Somos dois seres humanos ainda em processo de cura, né? Também vivendo uma nova relação, mas se botar na balança, estamos felizes hoje com o que nós temos, sabe? A gente vamos fazendo diariamente ajustes, né? Justamente porque a comunicação acontece. Logo no iníciozinho, né, teve um ruído, eu falei com ele, cara, você tem que me dizer o que você sente, o que te incomoda. Senão, como é que a gente vai resolver, sabe? E aí as coisas foram se ajustando. Mas sem comunicação, sem ele falar para mim o que dói, né? Esses dias eu tive uma atitude que não foi legal, ele falou, não gostei da sua atitude, né? Não é bacana quando você faz isso. E na mesma hora eu, ai, desculpe, meu amor, não foi minha intenção, não vou fazer novamente. E morreu a história. E aí a gente já dá um Isso. beijo e o dia flui, sabe? Não tem aquela coisa Isso. de guardar no coração, de ficar com ranço, de ficar remoendo, de querer se vingar. Não tem isso. Não tem. Não tem. Não tem aquele ressentimento, né? Aquele Não tem. peso. Ou a gente resolve e até a gente fica bem, sabe? E é o que você disse, né? Poxa, com a idade que você tá, com a idade que ele tá, não dá para ficar perdendo tempo. Já deu, já foi. Chega Exato, uma hora, isso daí eu vejo que aconteceu na minha vida e tô vendo que aconteceu na sua, né? Chega uma hora que a gente precisa superar o sofrimento. exato, exato. Chega uma hora que tem que dar essa parada, porque, meu, como você usou a expressão, né? Gente, infernal. Hoje, Denise, me fala o que você acha disso. Eu acho brega, briga, relacionamento que fica brigando, casal que fica, cara, eu acho brega, Uhum, brega. Mas uhum. antes, há uns
vixe, há uns 10 anos atrás, nossa, era relacionamento com briga, tinha que ter, meu, pelo amor de Deus. Sim, sim. Sabe? Como que é isso para você? Você acha que faz sentido? Meu, você sente que você superou o sofrimento no relacionamento? Que você tá mais da paz hoje em dia? E quando eu estou muito mais para trás, mas quando eu tenho umas recaídas, digamos, o meu eu antigo quer voltar, eu falo, peraí, tô sendo aquela maluca lá, peraí, eu volto pro centro, sabe? Eu identifico na hora quando ela quer me pegar uma peça, a Denise antiga, a Denise do passado, porque eu vivi isso a vida inteira, né? E há pouco tempo que eu venho me transformando, sei lá, acho que 4 anos, 3 anos, estou vivendo uma relação totalmente diferente, um modelo de relação totalmente diferente das que eu estava acostumada, que eram relações tóxicas, caóticas, enfim, que era briga, gritaria, desrespeito, e eu acho, porque eu cresci vendo isso, achava que isso era normal, foi exemplo de relação que eu aprendi, né? Isso. E aí, agora eu estou vivendo uma relação diferente. E, então, eu estou nesse momento, quando eu me pego querendo voltar para aquele lugar, eu falo, não, 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 a gente já passou desse ponto, a gente já superou isso aí, vamos, sabe? Para não voltar a errar. Sei. Quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer 6 meses. Aliás, Seis entramos agora meses. no sexto mês, em junho, né? Então, ó, um mês, um ano com esse relacionamento maravilhoso, você vai se estabelecer mais. Quando você chegar em 2, 3 anos, você vai começar a recuperar partes em si muito mais amolecidas, muito mais soltas, muito mais completas. Então, esses negócios, nossa, às vezes vem um aspecto meu antigo. O seu sistema nervoso, olha só que coisa importantíssima, ele está se acostumando com o amor seguro. Então tem o tempo. O tempo fará o seu trabalho. Então, você vai começar a experimentar e navegar por águas que você nunca navegou no amor, do amor seguro, do amor. E aí, estava refletindo, me fala o que que você acha disso. Que essa é uma das riquezas que nós podemos ter nessa vida. Alguém que nós podemos sentir paz, Exato. alicerce. O que que você acha disso? Perfeito. Eu, inclusive, disse para ele: eu nunca tive um homem para cuidar de mim, parceiro, né? Não como pai, como homem, sabe? Isso. De resolver as coisas. Ele é assim, homem com M maiúsculo nesse sentido, assim, de. Hoje eu gosto do cara que vai lá, ele, né, vai no mercado, é o cara que troca a lâmpada, é o cara que quebrou não sei o que resolve. Eu nunca tive isso, eu sempre me virei para resolver tudo sozinha. E um dia a gente conversando, eu falei, no começo da nossa relação, eu falei, nossa, eu nunca tive um homem para resolver as coisas para mim, né? Para cuidar de mim, né? Ele falou assim, então tá na hora de você relaxar e deixar, né? Aceitar isso, receber. Ah, Eu tinha muita dificuldade de excelente. receber, de pedir ajuda, né? Justamente por causa essa coisa da armadura, tal, que eu contei no início. E isso me marcou quando ele falou isso, né? Então tá na hora de você ter esse homem, né? Receber, deixar eu cuidar de você, né? E eu tive uma certa resistência no começo, né? Porque você falou, eu tô, meu corpo, né? Tá e começou a relação meio desconfiado, assim, né? Será, né? Vamos caminhando para ver se é isso mesmo, tal, sabe? Até eu Meu, poder relaxar. eu falei isso hoje para uma mentorada, né? Olha o que acontece. Você, e ele é um ótimo homem. Você quis esse homem chegou na sua vida, né? Aí ele começa a ser um homem confiável. Então, o homem confiável e um ótimo homem masculino, ele quer a abertura. Ele quer a sua abertura, ele quer o seu coração. Aí, conforme ele vai se mostrando confiável no dia a dia, nos meses, nos anos, partes do seu coração que estavam trancados e fechados têm que abrir. Uhum. E aí você começa aos poucos despedaçando, né? E revelando aquela que você escondeu. E isso te faz muito bem, né? Então, Sim, tem que ter uma preparação mesmo, porque
Nossa, imaginei grande parte da minha vida que não era possível. Agora que é possível, eu tenho que me preparar para abrir. E você está indo bem, né, Denise? Você gosta, na verdade, de homem assim. Você Sim. gosta desse amor e você está permitindo, né? Você sente que você está curtindo e está permitindo? Agora eu sinto sim, porque, como você falou, ele foi fazendo e eu fui me abrindo, foi fazendo, eu fui me abrindo, né? Não foi uma coisa, tá bom. Eu acho que eu fui vendo as atitudes, né? Acho que hoje o mais importante não é o que o cara fala, é o que ele faz, né? E Isso. conforme ele foi fazendo, eu fui observando, e aí a coisa tá indo, sabe? Eu fui relaxando e deixando ele conduzir, sabe? Eu nunca tive um homem me conduzindo, digamos, né? E hoje eu tenho um homem que me conduz, sabe? Que toma E é bom. frente, que resolve, que tem atitude, né? Que eu consigo, ai, amor, o que que você acha? Eu tô pensando aqui, me dá uma sua opinião, sabe? Eu nunca tive isso, essa troca, sabe? De um homem experiente, vivido, enfim, né? Eu nunca tive essa troca. Meu, e não te diminui a liderança dele, né? O oposto, te preserva, te relaxa, né? Assim como ele também faz isso comigo, né? O que que você acha? Eu organizei algumas coisas do trabalho dele, né? Que eu tenho um pouco mais de conhecimento, e a gente vai é, com muita humildade, sabe? Não tem ego. Ah, eu sei mais, eu sou mais fodona, o cara. Não tem isso, não tem isso, sabe? Eu não quero ser maior nem melhor, ele também não, cada um no seu papel, né? E a gente ali, ó, tentando seguir junto, sabe? Meu, Respeitando o outro. maravilhoso. Maravilhoso. Meu, e fala uma coisa aqui então, né? O que que você diria para as mulheres que estão assistindo isto e que ficam nesses papos de não tem homem, tá faltando homem, e porque não será possível? O que que você diria para elas? Para pedir ajuda, né? Sozinha vai ser muito difícil chegar nesse resultado. E o que eu penso, que eu comecei a pensar, se eu sou uma boa mulher, tem um bom homem para mim. Então, se você é uma boa mulher, se você se considera uma boa mulher, tem um homem bom por aí querendo justamente contra você. Só que aí existe todo um trabalho, né? É, de você se posicionar, de você ter clareza do que você quer, de tipo de relacionamento você quer, de quais mudanças você está disposta a fazer. Porque eu olhei para muita merda aqui dentro, né? Tive que ver o meu lado ruim, meu lado feio, né? Digamos assim. E eu estava disposta a viver um relacionamento. Eu primeiro assumi para mim que eu queria um relacionamento. Parei com esse papinho de dizer que, não, eu sou autossuficiente, sou fodona, não quero, preciso de homem. Mentira! A vida inteira eu quis um homem. Só que eu não sabia como fazer para receber esse homem, para deixar esse homem chegar, para amar esse homem. Tudo que eu vivi que eu achava que era amor, não era. Era toxicidade, era, era dependência emocional, não tinha nada a ver com amor, não tinha nada a ver com amor. Então, se você está nesse momento, já primeiro assumir para você, você realmente quer um homem, você quer um parceiro, né? Você quer acordar todos os dias com alguém, você quer compartilhar sua vida com alguém, então, o primeiro passo é esse. E aí, se você não consegue sozinho, contrata ajuda. Esse cara aqui, ó, incrível, né? Que me ajudou nesse caminho e que tem ajudado tantas outras mulheres, contrata esse cara, sabe? Mas não fique sozinha aí, né? Um sexta-feira à noite sentindo o cocô do cavalo do bandido porque não tem um parceiro, sabe? Eu acho que tem que ir à luta. Primeiro a gente ter consciência do que aquilo que a gente quer, clareza, né? E quais mudanças eu preciso fazer para conseguir aquilo que eu quero. Eu acho. Sensacional. E uma sacada que você teve no seu processo que você diria, mulheres, isso daqui faz diferença na vida adulta, na sua vida como mulher amada. Uma sacada, deixa uma sacada antes da gente fechar. A grande sacada foi a maneira de eu me comunicar com meus homens. Falar com o coração, ser vulnerável, dizer todas as vezes quando ele faz algo que eu não acho bacana, que me machucou, sabe? Mas de uma forma adulta, né? E com muita clareza, papo reto. Olha, essa atitude foi infantil, não gostei, me deixou insegura, me deixou magoada, sei lá. Se comunicar com o teu homem, falar o que você sente para ele, sabe? Mas não
uma forma amorosa. Eu hoje me posiciono, mas de uma forma, tento sempre me posicionar de uma maneira amorosa. Eu consigo ser firme, sabe? Mas de uma maneira amorosa, deixando muito claro como eu estou me sentindo e o que a atitude do outro causou em mim, sabe? Acho que essa é a grande sacada que eu tenho exercitado exercitei no último relacionamento e nesse agora, é de falar com o coração, sabe? Muito Não bom. tentar ser racional, controlar, falar o que estou sentindo mesmo, assim, sabe? Eu acho não, Sim. isso fez uma grande diferença na maneira de eu me relacionar. Como foi ser mentorada por um homem falando sobre o seu feminino? Não tem preço. É um homem falando para uma mulher como que o homem gostaria que ela falasse, como ela se posicionasse. É totalmente diferente. Contratei outras mentorias anteriormente com mulheres e com você foi assim um grande divisor de águas. Eu falo sempre de você para as mulheres que estão em busca de um relacionamento, né, mas que ainda não mudaram a sua maneira de agir com os homens, ou estão buscando os homens nos lugares errados, enfim, né, que isso também existe. A sua postura chega antes de você, né, de você comunicar, né? Eu lembro de você falando para mim, abre o peito, Denise, se acha, sabe assim? E nesse dia eu recebi várias buzinadas, vários homens me olhando, né? Aquela coisa da confiança, de falar, pô, eu sou foda, cara. E, enfim, totalmente diferente, né? Totalmente diferente, assim, não tem preço, sabe? É um homem falando para uma mulher como se relacionar com outro homem. Então, é muito diferente, especial. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E Denise, não sei se você sabe, mas a minha cunhada se chama Denise Neves, e minha mulher se chama Daíde Neves. Você sabe disso? Que legal, que legal. Acho que você falou em um É. outro momento. Ai, ai. Ó, Denise, se, eu, obrigado por ter participado. se a minha relação continuar der certo, como eu e o Marcos a gente tem planejado, se chegar a casamento, você está convidado já, hein? Opa, eu vou com o O grande maior, sonho dele maior é prazer. casar, e o meu também. E, se Deus quiser, né, a gente chegar a esse nível do relacionamento, já estão convidados, você e a dele. Me convide que eu vou sim. Meu, me convide que eu vou com o maior carinho. Meu, ó, fico muito feliz pelo seu resultado. Eu Obrigada. vi o quanto você teve que mudar, quantas coisas você teve que tirar da frente do seu coração e não foi fácil, eu lembro. Então, meu, Uhum, parabéns pelo resultado que você está obrigada. vivendo. É o certo, agora está certo. Ter um homem bom como ele agora está certo. Isso é o justo, é o certo. Então, que continue junto, que continue crescendo. Isso daí que é relacionamento gostoso, vai ficar mais gostoso ainda, Amém. Obrigada. entendeu? Viajar a segunda, terceira, quarta, quinta viagem internacional, crescer juntos, sabe assim, ter um parceiro de vida para envelhecer junto, é isso mesmo. Bom, então, Deus abençoe, que seja maravilhoso e Amém. muito obrigado por você estar aqui. Imagina, foi um prazer. Um beijo, adorei falar com você, você é incrível. Gente, contrata esse homem. Chega de solitude, vai viver um amor gostoso. Maravilhoso, muito bom. Gente, Beijo grande. espero que vocês tenham gostado desse Amém. Vardancast. Eu Foi um espero prazer. ver a próxima aqui. Muito obrigado, Denise. Tamo junto. Beijo.